Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área, em mais uma aula com vocês sobre fontes de energia. Hoje vamos trabalhar especialmente aí, né, as fontes de energias no Brasil. Vamos pensar um pouco sobre então a matriz energética, as fontes de energia, o que o Brasil usa, enfim, a sua importância no contexto aí econômico do Brasil, certo? Vamos iniciar então nossa odisseia geográfica, pensando um pouco então sobre a importância dos combustíveis fósseis no consumo final de fontes de energia do Brasil, né? Por que combustíveis fósseis? Porque como eu já havia dito para vocês, não é? O Brasil tem uma forte participação de fontes renováveis, sim, mas as fontes não renováveis, elas têm aí uma participação também efetiva acima de 50%. Então veja aqui, ó, gás natural, peguemos o óleo diesel, derivado de petróleo, né? Óleo combustível, gasolina, GLP, querosene, lixívia. Então se você fazer uma continha aqui, ó, de cara você com certeza vai ter, vamos dizer assim, uma superioridade das fontes de energia não renovável em relação às fontes renováveis, tá? Então, importante estar atento. Com uma forte participação. Arriscaria falar aí alguma coisa em torno de 55% desse cara aqui, ó, tá? Para alguma coisa em torno de 45% das fontes renováveis, tá? Então é importante estar atento. O Brasil foge um pouquinho à regra a nível de mundo, tá bom? Então, bem legal. Vamos começar então falando um pouco sobre os combustíveis fósseis no Brasil, com destaque de cara aí, né, para o petróleo. Então, o petróleo já se sabia da existência dele ali desde o início do século XX. Importante a gente entender, né? Só que as políticas públicas que envolvem o petróleo, elas só vão ser desenvolvidas no governo de Getúlio Vargas, lá por volta de 54, quando é criada, então, a Petrobras, né? Mas muito antes da criação da Petrobras, já tínhamos essa noção da existência. Você tem aqui uma foto que mostra o primeiro poço de petróleo no Brasil, em Lobato, lá na Bahia, em 1939, né? Então é importante você entender um pouco essa evolução da produção de petróleo, né? Então vamos pensar assim, nos anos de 1950 é fundada então a Petrobras. 50, 60 até os anos 70, o Brasil tinha uma forte dependência de petróleo. Muito petróleo que nós utilizávamos aqui não era produzido internamente, vinha de fora, principalmente daquelas áreas que você sabe que são as grandes reservas, como o Oriente Médio. Então o Brasil tinha uma dependência muito grande, certo? E o Brasil vai sofrer as crises do petróleo de 73 e 78. Por isso que a década de 80 é a década perdida. É essa década, então, que o governo brasileiro passa a investir em prospecção, buscar internamente, nas bacias sedimentares, petróleo para que você pudesse fazer exploração. E nos anos 80 é descoberta a bacia de Campos, no Rio de Janeiro. É um petróleo mais superficial, né? Um petróleo pesado, que a partir dele você obtém muito mais óleos e gases do que gasolina e óleo diesel. É o que nós tínhamos, então o Brasil passa a produzir a partir dos anos 80 naquela região. Tentando também fugir um pouco dessa crise, o Brasil desenvolve o pró-álcool, que na medida, né, da produção do álcool se produz o etanol. Nos anos 90, então, o governo de Fernando Henrique Cardoso anuncia a autossuficiência, mas mesmo assim precisávamos de petróleo estrangeiro, porque o petróleo leve, que até então nós não tínhamos descoberto no Brasil, vinha de fora e é ele que faz com que nós tenhamos a produção de óleo diesel para nossa matriz de transporte, caminhões, né? E principalmente a gasolina para os automóveis, né? Então, nos anos 2000 é descoberto então o pré-sal. Então, por prospecção, né, a Petrobras acaba perfurando a região ali da plataforma continental e acaba descobrindo petróleo em grande profundidade, petróleo leve. Dizem que é uma grande reserva e tal, e o Brasil então se vê dentro de uma nova realidade. Nesse contexto surge aí nos idos dos anos 2000 o marco regulatório, que era políticas públicas do que se fazer com o dinheiro que ia ser angariado da exploração da descoberta do pré-sal. Ocorre um embate político entre o governo, nessa época aí, o governo de Lula e da Dilma,
onde principalmente o Rio de Janeiro, né, questionava muito essas novas políticas, porque a ideia desses governos era fazer com que todo o dinheiro explorado pelo pré-sal fosse investido em saúde, educação e segurança nas diversas unidades da federação, mesmo aqueles que não tenham recurso no seu litoral. O Rio de Janeiro entrou com processo, tudo, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo acaba batendo o martelo e fazendo com que nós tenhamos aí a distribuição por igual ou equinânime, né, dos royalties que vão ser oriundos do petróleo. O que é royalty? Royalty nada mais é do que aquilo que você paga pela exploração de um recurso natural. Então a Petrobras e outras empresas vão fazer exploração do petróleo e vão ter que pagar royalties, né? É até importante você entender isso. Aliás, um detalhe que eu não falei para você, me recordei agora, no governo de Fernando Henrique Cardoso, naquela onda de privatizações, a Petrobras não foi privatizada, mas a Petrobras acabou perdendo o monopólio. A partir de lá, então, outras empresas fazem exploração na plataforma continental no Brasil, né? Anos de 2010, essa década agora mais recente, é o momento em que a Petrobras perde bastante valor por conta dos processos de corrupção que foram descobertos lá dentro, né? Estamos falando da Lava Jato, todo um esquema, né, de propina que acabou levando muitas pessoas a serem presas e ceifou muito dinheiro da instituição, né? Então, essa é a historinha do petróleo do Brasil, é importante entender ela, porque em algum momento alguém vai perguntar isso para você, tá? Então vamos para alguns gráficos aqui, ó. Brasil, produção de petróleo entre 2000 e 2017, né, um aumento gradativo, ó, com a crise de 2008 diminui um pouquinho, mas aumenta de novo lá, né? Previsão de produção de petróleo, então Petrobras e outras empresas, né? A Petrobras aí com um número expressivo e outras empresas também participando, né? E planos de negócios entre 2018 e 2022, tá? A partir daqui para frente que você tem um salto efetivo aí. Não se esquecendo que aqui nós estamos trabalhando com previsão, tá? Então é daqui para frente aqui que a gente vai ver um aumento da produção de petróleo pela Petrobras, onde grande parte do petróleo no Brasil é explorado em regiões marinhas, não no continente, tá? Legal. Brasil, produção média de petróleo no mar, né? Então, São Paulo, Rio e Espírito Santo é onde nós temos as maiores produções. Então, você vê aí que, sem sombra de dúvidas, o Rio de Janeiro se destaca com uma alta produção, tá? Aí nós temos a produção média de petróleo em terra. Então, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo, né? Amazonas com destaque importante, ó. Mas perceba que o Rio Grande do Norte também tem uma produção legal, né? A Bahia também com polo petroquímico de Camaçari, né? É bem legal você entender isso, não se esquecendo aqui que, por exemplo, ó, no Amazonas, né, essa produção é lá perto da Zona Franca de Manaus, tá? Aí aqui, ó, descoberta da camada de pré-sal na Bacia de Santos, Bacia de Campos. Bacia de Campos é uma bacia onde o petróleo, a camada de sol é mais superficial, é aqui entre 2.000 e 2.500 metros. Mais para baixo ainda você tem deposições de sedimentos mais antigos, né? Então, essa rocha sedimentar, ela vem com rocha e sal, né? Então, um pouco abaixo dessa camadinha aí você vai encontrar o pré-sal, que é em meio a esse pré-sal aqui, ó, né? Você vai encontrar os trapos de petróleo, onde dizem que é uma grande reserva, né? Então, esses são os blocos de pré-sal que se encontram desde do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e vai até Santa Catarina, mas as principais bacias estão aqui, ó, de frente, de cara aí para o Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo, tá? Então, o Brasil, para explorar isso, precisou desenvolver e está desenvolvendo muita tecnologia que até então não existia. Se você não sabe, um dos países que detém as tecnologias mais avançadas de exploração de petróleo em profundidade é a Petrobras. O Brasil ensina muitos países a fazerem essa exploração em alto mar, tá? Então, bem legal a gente entender isso. Brasil e evolução da produção acumulada de reservas de petróleo, né? Reservas provadas, produção acumulada. Então, temos aí um aumento expressivo devido à descoberta do pré-sal, tá? Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa parte de fontes de energia no Brasil.
dá para se comentar bastante coisa, mas para o momento está de bom tamanho, tá? Espero que você tenha compreendido o assunto. Sucesso e até a próxima.